Foi aqui no Clube Atlético Uberabense do bairro Abadia que começaram os primeiros contatos com a tão querida Redonda. Daniel Fachinelli iniciou a trajetória no futebol após convite de um amigo. Na verdade, eu vim para o Atlético aqui, o primeiro torneio foi pré-mirim, se não me engano, e como a equipe era muito competitiva, foi uma escala de torneios e uma sequência de campeonatos, de títulos e sequenciais, mirim, pré-mirim, infantil, juvenil. Só juniores eu acho que eu já tinha assim, a idade de início de profissional, então não disputei juniores pelo Atlético. Mas as categorias de base, todas eu tenho título aqui pelo clube. Ainda nas categorias de base, ele teve uma rápida passagem pelo Cruzeiro e outros times do Brasil afora. E comecei a trabalhar, na verdade. Fui para um escritório de contabilidade, meio que desanimei por não ter dado certo. Eu acredito que a forma de tratamento ou de preparo mesmo, muito criança ainda, muito pequeno, não tinha tanta instrução. E hoje em dia o que manda, como você mesmo disse, é o empresariado, às vezes um impulso ou uma preparação física mais completa, mais direcionada, uma educação alimentar, enfim, uma série de fatores que não contribuíram para essa evolução. Foi em meados aí de 99, 2000, teve uma passagem rápida, tinha um time, um clube empresa, o PSTC, né? E foi eu e mais 3 atletas aqui da cidade. Disputamos um torneio interno lá desse time do Paraná, em Londrina, e com muito sucesso também, mas ainda era categoria de base, logo em seguida retornei e aí foi onde iniciou com o Uberaba Esporte novamente. E depois veio o ápice da carreira, quando disputou a primeira divisão do Campeonato Mineiro pelo Nacional de Uberaba, enfrentando inclusive os times do Cruzeiro e Atlético Mineiro, que eram recheados de estrelas. Esses jogos contra o Atlético e Cruzeiro, eu marquei o Guilherme, né? Marquei o Kim, não sei se todo mundo lembra, mas era um jogador muito veloz. E no Cruzeiro a gente marcou o Aristizábal e o Marcelo Ramos. Nós perdemos o primeiro jogo aqui para o Cruzeiro, de 2-1, um gol do Marcelo Ramos, um artilheiro, jogou em vários clubes brasileiros, né? E em Belo Horizonte nós jogamos contra o Atlético, tivemos o sucesso de empatar lá no Independência contra o Atlético em 2-2. Mas os estudos e uma lesão grave o fizeram parar. Em 2004 eu tive uma lesão de ligamento cruzado aqui nesse campo do Atlético da Abadia, e cruzado anterior do joelho esquerdo, e eu já havia prestado vestibular, já estava cursando faculdade de fisioterapia nessa época. E conforme vai se afunilando os estudos e o futebol, ainda tentei conciliar bastante tempo, mas infelizmente em 2006 eu vim a formar e aí a gente optou por continuar com a parte profissional mesmo na fisioterapia, porque acaba que a gente não viu tanta evolução na parte do futebol, depois da lesão algumas decepções. Aos 23 anos, o ex-jogador profissional Daniel Fachinelli pendurou as chuteiras. Mas pouco tempo depois, o amor pelo futebol falou mais alto e ele voltou a jogar e continua até hoje disputando campeonatos pela Liga Uberabense de Futebol. Eu tenho 5 títulos do futebol amador de Uberaba, Master, se não me engano, também 5, agora não me recordo precisamente. Em 2010 o Atlético tinha uma série de anos que não se chegava à elite do futebol amador. Nós formamos um time bem competitivo aqui com ex-atletas profissionais e no campeonato amador da Série B de 2010 nós conseguimos trazer o Atlético de novo para a elite do futebol amador de Uberaba. E sucessivamente joguei no Bom Sucesso, joguei em vários times de futebol amador de Uberaba, Beira Rio, do Alfredo Freire, no próprio Água Comprida, que é um time da região, né? O craque jogou em várias posições e fez uma análise sobre o futebol profissional atual. Eu acho que hoje em dia o futebol tem esse quesito da preparação física mais importante, né? O atleta hoje sem condição física não consegue realizar ou executar as funções. Às vezes aquele atleta, no meu ponto de vista, que é o mais habilidoso, que tem a qualidade técnica melhor, se ele não tem o condicionamento físico, ele não consegue despontar. E às vezes um atleta que tem a condição física mais preparada, tem um cuidado mais específico, é mais esforçado,
ele vinga, né? Ele se torna um jogador profissional com mais facilidade. E infelizmente acontece isso, né? O futebol tem passado por essa mudança, mas nada contra os habilidosos. Ainda existe, a gente tem um exemplo aí dos craques da atualidade, né? O próprio Neymar brasileiro, o Messi. Então são jogadores que despontam ainda com habilidade. Porém, eu acho que hoje em dia o físico ainda manda mais. A gente faz muitas amizades, né? O futebol, eu tenho filho hoje em dia, então eu gosto que ele participe, respeitar o companheiro, respeitar a vitória do companheiro. Na vida não é só ganhar, né? Então ele tem que aprender a hora da derrota. Isso é importante como crescimento de vida e não só como ganhar e ser campeão e ter que atropelar todo mundo. Não é assim. O crescimento às vezes de vida como pessoa, o perfil de uma pessoa do bem é importante hoje em dia. Então eu aprendi isso.